Compartilhar com vocês no vídeo de hoje essa matéria aqui bastante interessante da Forbes, que trata dos 7 hábitos financeiros que separam o investidor comum do investidor profissional. Então vem comigo, vamos falar um pouco mais sobre ela aqui. Eu achei essa matéria aqui bastante interessante porque ela trata desses 7 hábitos que eles são bastante importantes na vida de um investidor. E é realmente o que separa, a grosso modo, o investidor profissional de um investidor amador. E eu vou comentar com vocês aqui, vocês vão ver o quanto isso é importante. E são estratégias, na verdade, simples, tá? Mas vai ser de grande importância ao você implementá-las no retorno que você terá na sua carteira, nos seus investimentos. Então, aqui, tenha uma estratégia de longo prazo e seja fiel a ela. Aqui diz respeito a você não ter uma estratégia de curto prazo, como, por exemplo, mexer com day trade, ficar girando a carteira o tempo todo, fica querendo ter pequenos lucros aqui no curto prazo, tá? Então isso aí é besteira. E busque equilíbrio entre ações de valor, empresas consolidadas com históricos de resultados, análise fundamentalista e negócios em crescimento que podem parecer arriscados hoje, mas carregam o potencial de multiplicação no médio e longo prazo. Então, isso aqui diz respeito a você também não se preocupar com as oscilações que você vê hoje em dia nos seus investimentos, tá? O foco deve ser sempre no longo prazo. Então aqui você vai ver que o segredo está em identificar oportunidades que fazem sentido para o seu perfil e objetivos patrimoniais. Quer dizer, se você tem um perfil mais arriscado, você, por exemplo, pode investir em empresas small caps ou até micro caps. Se você já é mais conservador, o ideal é que você fique em empresas mais do tipo larger caps, que distribui dividendos, empresas mais tradicionais. Então, de acordo com o seu risco, você vai montando sua estratégia, mas sempre com foco no longo prazo. Diversifique seu portfólio com inteligência. O mercado de ações é naturalmente volátil e está sob influência de um grande número de variáveis. Portanto, a estratégia deve levar em conta a necessidade de preservação de capital. Ou seja, como diria Warren Buffett, primeira regra, nunca perca dinheiro. Segunda regra, não esqueça a primeira regra. Então, aqui, você tem que montar uma carteira que ela seja diversificada, né? Aqui, ó, contemplando diferentes setores, modelos de negócio e níveis de risco. E ainda colocaria aqui diferentes moedas e países também. Isso reduz sua exposição a fatores específicos e protege seu capital contra imprevistos. E aqui uma coisa muito clara, lembre-se, diversificar não é pulverizar. Você também não precisa transformar sua carteira num ETF, né? Possuindo 30, 50 empresas que você não vai dar nem conta de acompanhá-las, tá? Até porque uma carteira eficiente, ela exige um monitoramento constante. Esse monitoramento constante, se você não é do mercado, não precisa ser mensal, por exemplo. Você pode fazer ele uma vez a cada 6 meses, pelo menos uma vez por ano, tá? Mas é importante que você acompanhe seus investimentos de perto. E se você não faz isso, é importante você ter, por exemplo, o auxílio de um consultor para te ajudar a fazer isso. E pulverizar também diz respeito a você ter, por exemplo, várias empresas de um mesmo segmento e às vezes você não tem razão de ter aquelas empresas, como por exemplo, você ter Itaú e Itaúsa na sua carteira, você ter Bradespar e você ter Vale na sua carteira. Aí você não está diversificando, você está pulverizando, tá? Porque são empresas que praticamente investem nas mesmas coisas. A Itaúsa investe em Itaú, a Bradespar investe em Vale, então assim, aí você estaria pulverizando e não diversificando. Controle rigorosamente seus custos. Aqui diz respeito a você girar muita carteira, como eu já fiquei falando, tá? A você se atentar às taxas de corretagem. Então, hoje em dia, a maioria das corretoras tem taxa zero, então você pode optar por elas. Você evitar ficar girando muita carteira, e toda vez que você girar carteira, você vai ter que pagar os impostos, os emolumentos da bolsa. Então, assim, o ideal é que você também leve em conta esses custos que você vai ter ao investir e ao movimentar demais a carteira, tá? Então você tem que se atentar a isso. Entenda o que você está comprando. Aqui, como diria o Barthes, todo investidor é, na verdade, um pequeno dono. Então você tem que entender o negócio que você está comprando e, como diria Buffett, você tem que ter um entendimento do tamanho do negócio que você está comprando, que você seja capaz de explicar isso, o porquê você investe em uma empresa a uma criança de 5 anos e ela entenda, tá? Então aqui, ó, investir em ações e assumir posição de sócio. Então, para avaliar se determinada empresa faz sentido na sua estratégia de investimento, é necessário que você entenda o mercado em que ela atua. E aqui também diz respeito a você não ficar investindo por diquinha de influencer,
por diquinha de gerente de banco, de amiguinho e tudo mais, entendeu? Você tem que entender o porquê você está investindo naquela empresa, até mesmo porque quando ela passar por alguma volatilidade, quando ela ter alguma situação que o valor das suas ações caia, você não sair vendendo desesperado e você também não sair comprando desesperado e mega empolgado com qualquer oscilaçãozinha para cima que ela tem. Então você tem que entender realmente por que você está comprando aquela empresa e por que você está mantendo ela em carteira. Uma das formas de você fazer isso é você entrar em contato com o RI das empresas, que é a parte, o setor de relação com investidores. Lá você vai ter informações da empresa partindo diretamente do setor que é responsável na empresa por dar esse feedback aos investidores. Então, assim, procure estudar bem a empresa antes de investir, leia sobre o setor no qual ela faz parte, veja, faça uma análise boa, fundamentalista, veja a questão de preço-lucro, se ela dá prejuízo, há quanto tempo ela vem dando lucro, entendeu? Se ela distribui dividendos, se ela não distribui. Então é muito importante você fazer esse acompanhamento de perto e nem que se demore. Porque, por exemplo, citando de novo o Buffett, ele leva anos às vezes para poder ter firmeza para investir em uma empresa. Então você não precisa sair comprando uma empresa por mês, entendeu? Você pode comprar uma empresa quando você realmente tiver noção de que ela faz sentido para você, que ela caiba na sua carteira, que você já acompanha de perto, que você já fez uma boa análise fundamentalista. E outra dica aqui importante, tá? Evite, tá? Corra de investir em empresa nos IPOs, quando ela abre capital para a bolsa. Porque geralmente isso não é para amadores, o preço vai lá em cima. E a maioria das empresas, depois que elas abrem IPO, nos primeiros 5 anos, elas costumam ter perdas exacerbadas, muito grandes realmente, da sua cotação. O valor dela vai lá embaixo. Eles inflam demais o capital da empresa para poder vender o valor dela de mercado, e depois que ela abre capital e o mercado faz a leitura do que realmente aquela empresa é, o valor das ações vai lá embaixo. Então evite, tá? Fique de fora de IPOs, principalmente se você é um investidor que está começando no mercado. Aceite perdas e seja ágil para mitigá-las. Você não pode ter aquelas empresas como se fosse um ativo do coração. Não pode ser fã de empresa. Você tem que ter uma análise mais fria, entendeu? Sobre ela. Então, se você tem uma empresa que está dando muito prejuízo, que há muito tempo ela não vem gerando lucro, você tem que avaliar se ela continua valendo a pena. Você tem que fazer uma análise fundamentalista para ver se ela ainda tem razão de se manter na sua carteira. Um bom investidor estrutura sua carteira de longo prazo com base em fundamentos das empresas, mas sem apegos. Perder faz parte da jornada. O erro é insistir quando os fundamentos deixam de existir. Então, por exemplo, você investiu numa empresa e ela está dando muito lucro. De repente ela começa a dar prejuízo ano após ano, mas você está ali apegado e você não quer vender, na esperança que ela recupere e tudo mais. Mas às vezes a empresa entrou numa questão, numa posição, num sentido que ela não vai voltar mais atrás. Por exemplo, Oi. Por exemplo, recentemente agora, Americanas. Então, Casas Bahia. Você que está investindo numa dessa empresa, a hora que você viu que ela teve uma queda acentuada e que ela começou a perder os fundamentos, era para você ter saído fora. Tem gente que deve ter essas empresas até hoje. E mais recentemente agora está acontecendo com as empresas de aviação, que elas caíram bastante, como a Azul e a Goi, tem gente que está comprando, olha só. Então, assim, você tem que aceitar as perdas. Quando você investiu em uma empresa que não valia a pena, que ela perdeu os fundamentos depois, quando você fez uma análise melhor, ou que com o tempo ela veio a perder fundamentos, você tem que sair dela o quanto antes, tá? Sexto, emoções sob controle, o maior ativo invisível. O descontrole emocional é um dos maiores inimigos do investidor. Tanto o otimismo extremo quanto o pânico são péssimos conselheiros. Grandes valorizações podem despertar a vontade de realizar lucros ainda no meio da jornada, bem antes do prazo que você definiu para o investimento. Mas será que isso te aproxima da sua meta? Avalie friamente antes de decidir. Da mesma forma, quedas significativas assustam e podem levar a tomar decisões impossíveis de venda. Lembre-se que oscilações de preço de uma ação não significa prejuízo. Ela só se efetiva no momento em que você vende. Então a gente até costuma brincar no mercado que você só teve prejuízo ou lucro no momento que você vendeu. Senão a empresa está na oscilação ali. E se você não aguenta ver uma empresa que você investiu oscilando 5, 10% ali, o mercado de capitais não é para você, tá?
porque isso é totalmente normal, totalmente normal mesmo. Tem períodos, como por exemplo foi da pandemia, que as empresas chegam a cair 50%, 70%, mas você vê que não houve uma queda, não houve uma perca de fundamentos que deu origem a essa queda. Então não era motivo para você sair dela. Você sempre tem que fazer uma análise fria mesmo dos ativos que você está investindo para você não cair no golpe de vender ali na emoção ou de comprar na emoção também. Como, por exemplo, o que a gente chama de FOMO, né? Que é aquela questão do efeito manada. Por exemplo, está acontecendo agora com o Melius. Tem um monte de gente comprando o Melius porque ela começou a investir em bitcoins, as ações dela subiram e tem um monte de gente emocionada comprando. Mas não avaliaram a empresa para saber se ela realmente vale a pena, se ela realmente tem boas perspectivas de futuro. Da mesma forma, também temos o Banco do Brasil, que as ações têm caído agora e tem muita gente vendendo no desespero. As ações que chegaram a bater quase 30, agora estão por 23,70, eu creio. Então, você tem que levar em conta que o seu emocional é o mais importante no momento de você investir, até mesmo mais do que o seu conhecimento de mercado, tá? Porque você pode ter um excelente conhecimento de mercado, mas se você tiver emocional fraco, você vai fazer muita besteira. Então, poderia dizer com certeza que o maior ativo invisível, concordo com a reportagem, é realmente o seu emocional. O investidor, de longo prazo, ele deve ter um bom emocional, ele deve fazer as análises dele de forma racionais, tá? E não se deixar valer pelas quedas ou pelos aumentos, por essas oscilações, e muito mesmo não deve investir com base em reportagem, tá? Tem que ter uma análise bem mais fria do ativo que ele está investindo como um todo. E aqui, por último, relacione o risco e o retorno dos seus objetivos. Então, toda vez que você vai investir, você tem que ter um objetivo para o futuro. Eu quero fazer uma carteira previdenciária. Aí eu quero investir para lá na frente eu ter uma renda extra. Eu quero investir para lá na frente, daqui a uns 20 anos, eu conseguir a minha independência financeira, a minha liberdade financeira. Então, você tem que relacionar os objetivos com o risco que você está disposto a correr ali. Sabendo que se você quer conquistar esses objetivos num curto prazo, num prazo mais curto, digamos assim, o risco vai ser maior. Se você tem um horizonte de um prazo maior, você pode correr menos riscos. É dessa forma que as coisas funcionam. Então, aqui, como é claro, todo investimento carrega risco, inclusive renda fixa, tá? A gente acha que renda fixa, tem gente que acha que renda fixa não tem risco sim. Então, todo investimento carrega risco. E quanto maior a expectativa de retorno, maior o risco envolvido. Sendo assim, uma estratégia de longo prazo bem estruturada deve comportar diferentes classes de risco. Como eu já falei, por exemplo, empresas grandes, que têm menos riscos, e empresas pequenas, que correm mais riscos, mas aonde o retorno também é maior, como, por exemplo, uma Ambev. A Ambev ela vai ter bem menos risco do que você investir, por exemplo, numa Vamos, que é uma empresa pequena de locação. Então, você deve fazer essas avaliações ao montar a sua carteira e definir a sua estratégia de investimentos. Alinhe sua estratégia e seu perfil de vida. Você precisa tomar mais risco agora ou é hora de preservar seu capital? Suas escolhas devem refletir suas metas, seu tempo, sua tolerância e o seu risco. E a sua tolerância emocional ao seu risco. Por exemplo, aqui, se no dia a dia você é um servidor público, você pode correr mais risco nos seus investimentos, porque a sua atividade principal é uma atividade que não envolve muitos riscos, né? Você sabe que, independente do que aconteça, a grosso modo, seu salário está ali na conta. Diferente, por exemplo, de um empreendedor, diferente de um profissional liberal, que o dia a dia dele já corre mais riscos, que se ele não vender, se ele não prestar o serviço, ele não recebe. Então, por exemplo, a carteira de um servidor público, ela pode ter, digamos, 50%, 70% em renda variável e o restante em renda fixa, e a carteira de um empreendedor, a carteira de profissional autônomo, ela pode ter 50%, 70% em renda fixa e 30%, 50% em renda variável. Então, você deve avaliar também esse risco-retorno com seus objetivos, mas com a atividade que você exerce e tudo mais. Então, essa questão da avaliação do risco-retorno também é algo que vai fazer bastante diferença na hora que você monta a sua carteira e principalmente no sucesso ou não da sua empreitada pelo mundo dos investimentos. E aqui, um recado final: investir é um hábito, não um evento. Transformar-se em um investidor bem-sucedido é menos sobre encontrar a ação perfeita e mais sobre cultivar os hábitos certos ao longo do tempo. Quer dizer, para você ser um investidor de verdade, leva-se muito mais em conta você
ter aquela consistência no momento de investir, todo mês ali investindo, acompanhando as suas ações e tudo mais, do que você achar qual que vai ser a empresa que vai mais crescer, como antigamente o pessoal falava, qual vai ser a próxima Magalu, por exemplo. É mais sobre você ter consistência e foco no longo prazo do que você ficar procurando a ação que ela vai explodir, como por exemplo, ficar procurando a próxima Apple ou algo do tipo, entendeu? Então, consistência vai fazer muito mais diferença no seu investimento, no sucesso dele, do que você ficar procurando time ou procurando a ação perfeita. E aqui vai um aviso muito importante, tá? Quanto antes você começar a investir, melhor. Melhor. Nunca é tarde, é lógico. Você pode começar a qualquer hora, mas quanto antes você começar, melhor. E até mesmo para ir pegando o hábito, você pode começar, por exemplo, investindo R$ 50, R$ 100, que a grosso modo, isso não vai fazer muita diferença no seu patrimônio no futuro, mas isso vai começar a criar esse hábito de você investir todo mês, de você acompanhar os ativos, entendeu? Então, se você não tem hoje em dia a possibilidade de investir 500, R$ 1.000 todo mês, você pode começar investindo 50, R$ 100 por mês. Tem ações que você consegue comprar por R$ 3, R$ 5. Tem fundos imobiliários que você consegue comprar a partir de R$ 10, R$ 9, entendeu? Então, cultive esse hábito. Em resumo, pessoal, eu quis compartilhar com vocês aqui essa reportagem dos 7 hábitos financeiros que separam o investidor comum do investidor profissional e deixar claro para vocês aqui que o investidor profissional está mais ligado ao objetivo, está mais ligado ao controle emocional, está mais ligado ao foco no longo prazo do que conhecimento mesmo em si, entendeu? Porque a gente tem exemplos como naquele livro do Morgan Housel, aonde lá fala do zelador, que ele era um homem simples, não era do mercado financeiro, e ele ali quietinho investiu. Quando ele morreu, ele tinha uma fortuna que era equivalente, eu acho que é 5 milhões de dólares, que na época poucos americanos tinham um patrimônio desse. E já ele conta outro caso de um investidor lá, um mega banqueiro, que ele quebrou simplesmente porque meteu os pés pelas mãos. Então, quando você for avaliar, o conhecimento vai fazer menos diferença em relação ao emocional e ao seu modo de agir ali, controlando as suas ações, focando no longo prazo e tendo constância, do que você ficar todo dia ali sempre focado em estudar, em aprender mais, porque se você não é do mercado, isso é difícil de você conciliar, se você não tem tempo para isso. Então, a sua estratégia deve se basear mais em escolher boas empresas, mesmo que você leve tempo para escolher essas boas empresas, entendeu? Ter um acompanhamento que não precisa ser diário, como eu falei, e o foco no longo prazo e controle emocional. Se você tiver tudo isso daí, vai fazer bastante diferença na sua vida, tá? Então é isso que eu queria compartilhar nesse vídeo aqui. Deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima.